aqui, como é que estão as coisas? Tudo bem? Bem-vindos mais uma vez. E hoje eu vou falar de um assunto absolutamente relevante e prático. Hoje eu vou falar de oficiais de mesa. Na verdade, minha intenção aqui é basicamente dar um curso de oficial de mesa, árbitro de mesa, tá? Então, eu quero que vocês todos primeiro fiquem à vontade, sentem-se, que é todo o processo que um oficial de mesa precisa fazer quando ele está iniciando o trabalho. O que é um oficial de mesa? Oficial de mesa é aquela pessoa, aquele ou voluntário ou uma pessoa que pode ser paga dentro de uma competição para poder manusear o placar. Há muitos anos atrás, esse placar ele era de metal, ele era feito com umas peças, umas placas de metal, e ele era tão grande às vezes na mesa, porque ele precisava dar visibilidade ao público e aos atletas, que uma pessoa só não conseguia operar esse placar. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar no placar, se operava 4 pessoas. Uma pessoa ficava no gincan, que é o tempo, uma pessoa ficava no placar branco, a outra pessoa ficava no placar vermelho antigamente, né? Porque os judoguis só eram brancos e a faixa, se usava uma faixa diacrítica vermelha para poder diferenciar. E algumas pessoas usavam, e aí uma quarta pessoa ficava no osae-komi. Esse foi o início, além de ter a pessoa da súmula, né? Mas eu vou tratar do assunto da súmula num outro vídeo, ok? Então antigamente eram 4 pessoas. Aí eles foram diminuindo esse placar, às vezes uma pessoa ficava nas duas pontuações, às vezes tinha pessoas que ficavam no tempo e no osae-komi, ok? E aí foi diminuindo, e hoje nós chegamos na era digital. E agora sim, na era digital é muito fácil uma pessoa só controlar esse sistema. Existem vários sistemas de placar, alguns online inclusive, que a gente pode estar... Vocês podem estar baixando na internet. E eu vou deixar aqui para vocês o link de um deles, que é o placar do Sismec. Ele está online, então vocês podem mexer nele tranquilamente. Inclusive vocês podem fazer testes depois desse curso, digamos assim, desse workshop aqui de árbitro de mesa. Mas antes de mostrar o funcionamento de um placar, que para ser sincero eu acho até a parte mais simples, eu quero falar um pouquinho sobre o que é importante para um oficial de mesa, um árbitro de mesa. Acho que a primeira característica relevante é que muita gente desconsidera o árbitro de mesa como uma figura relevante dentro do campeonato. Sempre é indicado para atletas iniciantes, tal, para meninos mais jovens, né? Ou meninas, obviamente, né? Mas é muito importante a figura do árbitro de mesa. O árbitro de mesa é uma figura essencial dentro da competição e do sistema de arbitragem. Qual é a função do árbitro de mesa? É marcar o resultado do que está acontecendo na luta? Mais do que isso, dar visibilidade para todos os envolvidos dentro do evento qual é o andamento da luta. Essa é a principal função de um árbitro de mesa. Então ele dá visibilidade a todos os envolvidos, ou seja, aos atletas, ao próprio árbitro central, porque às vezes a luta está acontecendo assim. Hoje até que não é tão difícil isso acontecer, né? Tem vazar e pão apenas, mas antigamente que tinha Yuko, que tinha Shido, né? Tinha Shui, tinha Keikoku, você tinha muitas faltas diferentes, a quantidade de pontuação podia ser grande, né? Porque você tinha um número ilimitado de Yuko, por exemplo, né? E aí o que acontecia? Acontecia que às vezes o árbitro não tinha como acompanhar esse placar. Então, a principal função, na verdade, é informar atletas, o árbitro e a torcida. Perfeito? Essas são as pessoas que importam nesse processo. Esses são os caras relevantes dentro dessa estrutura de uma competição, e é para eles que existe o árbitro de mesa. Tá? Quais são as características que um árbitro de mesa precisa apresentar? A primeira é a atenção.
Nada é mais importante do que a atenção. Por quê? Porque, primeiro pelo óbvio, né? Eu preciso estar atento na luta para poder estar marcando os resultados corretamente. Quem pontuou, quem não pontuou, de quem foi a pontuação, né? E a gente sabe que existem vários lances no judô que geram dúvidas, né? Por exemplo, uma situação de um outigari com o atleta de azul aplica um outigari e o de branco aplica um tanyotoshi. De quem que é, e o árbitro puxa um vazari, de quem que é a pontuação? Certo? Então, a atenção é um elemento fundamental. Mas mais do que... E aí, quando a gente fala de atenção, eu não vou ser aqui aquela pessoa que vai ficar falando com você assim, não, tem que ficar atento. Mas a gente sabe que a realidade, às vezes, de um campeonato não é essa. Em vários níveis, uma luta de competição, principalmente, não é igual aquele judô bonito que a gente vê no randori, né? Que tá todo mundo treinando mais solto, que as técnicas encaixam mais. Então você tem mais prazer até de assistir um randori dentro de uma academia, às vezes, do que um campeonato. Como tá valendo muita coisa. Tá valendo uma medalha, tá valendo vários meses de treinamento. Então as pessoas tendem a se travar um pouco mais dentro das competições. Então as lutas às vezes ficam até mais feias, para ser sincero. Acontece também entre atletas que se conheçam muito. Então as lutas às vezes são feias e se elas são feias elas passam a ser cansativas. Então manter a atenção é um desafio. É difícil, não é simples não. E quem falar com vocês que é simples está mentindo, ok? É porque às vezes não ficou lá 3 horas, às vezes 4 horas sentado numa cadeira vendo luta uma atrás da outra. Porque ficar assistindo luta boa é bom demais. Mas nem toda luta é tão boa de assistir assim, né? Então esse é um ponto relevante. A primeira coisa é manter a atenção. Técnicas para manter a atenção. É muito importante no intervalo de uma luta para outra o árbitro de mesa às vezes levantar, dar uma alongada para ele poder conseguir trabalhar melhor. Um segundo ponto muito relevante é fazer um revezamento, né? Então o ideal é que não fiquem pelo menos 2 pessoas encarregadas dessa função. Claro que um fica ali apoiando o outro, sem resenha demais, porque senão você para de prestar atenção na luta. Mas o revezamento é muito relevante para você descansar a mente desse processo. Um erro seu, ele pode gerar um transtorno gigante dentro da competição. Um transtorno terrível. Você imagina você puxando uma pontuação errada, o árbitro às vezes não acompanha, o próprio atleta às vezes não acompanha, às vezes a luta sai da área, você pode prejudicar um campeonato de alguém. Então é muito importante essa atenção. E senhores, dúvidas acontecem. Dúvidas acontecem. Muito melhor do que você fazer uma pontuação, dar uma pontuação errada, é sempre muito interessante você ficar atento. Se você tem dúvida, pedir a orientação até do árbitro central. Porque se você falar com o árbitro central na hora, você tiver dúvida e falar com ele na hora, ele vai se lembrar. Por exemplo, de quem foi a técnica. Se você deixar para frente, dificilmente ele vai se lembrar. Ok? Isso é um ponto muito relevante. Acho que um outro ponto relevante que eu queria comentar com vocês antes de entrar na prática do placar, propriamente dita, eu acho que o momento que às vezes é mais tenso no processo de uma luta é quando acontece pontuações simultâneas. Vamos imaginar, por exemplo, que um atleta branco ele joga de vazare, aí você puxa o vazare, mas o de azul, quando ele caiu, ele já forçou a ponte. O de branco ainda não estava muito bem equilibrado, tentando fazer a mobilização, mas não conseguiu fazer direito. E ele faz a reversão e esse cara imobiliza. Já é complicado. Então é pontuação para um e imobilização para o outro. Vamos imaginar que o cara que está de baixo, ele rapidamente consegue fazer uma reversão. Aí você tem que parar uma imobilização e iniciar outra rapidamente. Então vocês estão vendo, senhores, que é bem complicado. Então eu preciso ter atenção
a fazer marcações em tempos corretos. Vou dar um exemplo para vocês. As marcações de tempo, ou seja, as marcações de mobilização, tempo de mobilização e de tempo de cronometragem, de luta, de bater, por exemplo, essas marcações precisam ser feitas imediatamente à ordem do árbitro. Imediatamente. Não pode, quanto menos demorar, menos problema, menos efeito você vai causar à luta. O árbitro em qualquer esporte, o objetivo dele é sempre interferir o mínimo possível naquele resultado. Então você, como árbitro de mesa, precisa entender que fazer marcações sobre o tempo de luta, ou seja, tempo de mobilização ou o próprio tempo de luta, elas têm que ser imediatas para não influenciar o resultado de uma luta. Por exemplo, às vezes o árbitro deu o soremadê e um dos atletas prestou atenção e o outro não prestou atenção. Ele está envolvido tentando buscar o ataque e ele faz a entrada. E às vezes você não você não marcou aquele soremadê rápido, isso pode gerar um transtorno. Porque o atleta branco, vamos imaginar que ele não tem ouvido, e ele joga nesse processo, o árbitro sabe que ele deu o soremadê. Você sabe que ele deu o soremadê. Mas o pai, às vezes, do aluno não sabe. Ele não ouviu. Porque ele olhou pro placar e o placar ainda estava cronometrando. E às vezes ele tem um vídeo, porque hoje todo mundo tem celular e está gravando aquilo, e mostra que o placar estava cronometrando. Então você gera um transtorno, gera uma polêmica que não tem necessidade. Porque você não foi dinâmico nesse processo. Mais uma vez o exemplo que eu falei sobre a imobilização. Quando um atleta vai imobilizar, a partir do momento que o árbitro deu o sai-comi, eu tenho que clicar o mais rápido possível. E quando tiver o toquetá, eu tenho que clicar o mais rápido possível, eu tenho que ficar atento a isso. Se tiverem pontuações de quedas, de técnicas, às vezes é menos importante eu dar, é mais essencial que eu dê o sai-comi primeiro do que, por exemplo, dar um vazare. Eu preciso marcar o vazare, claro, certo? Mas a preocupação com dar o sai-comi é muito importante. Então, tomem nota na mente de vocês. Marcações de tempo são mais importantes do que marcações de técnicas. Ok? Então, isso é um ponto relevante. Existem muitas pessoas, inclusive, que dizem que você deve esperar sempre 1 ou 2 segundos para fazer uma marcação de técnica. Por quê? Porque hoje você tem a mesa que corrige, né? A mesa que está com constante replay. Então, às vezes, antigamente tinha os árbitros laterais também, isso aí não é um privilégio de agora, né? Então, às vezes o árbitro marcou um vazare e você foi lá e marcou o vazare rapidamente. E aí os laterais tiraram, deram o pão. Ou antigamente tiraram e deram o Yuko, por exemplo. Então, tenha atenção a esse processo. Muita gente diz que você deve esperar 1, 2 segundos. Eu não diria que você deve esperar. Eu só diria que você não deve desesperar para poder marcar pontuações. Você precisa assim desesperar, ou seja, marcar o mais rápido possível tempo. Mate, Hajime, Soremade, Osai-comi e Osai-comi Toketá. Essas são as marcações que eu considero relevantes. Perfeito? Um outro ponto que eu acho que é muito relevante, além da atenção, é o domínio da sua área. Nem todos nós trabalhamos em campeonatos da FIGE, né? Onde tudo é muito organizadinho, chega uma dupla para lutar, sai a dupla depois, não fica aquele tumulto às vezes. A realidade dos campeonatos locais ela é muito diferente, né? Então, eu como árbitro de mesa, eu tenho que ter o controle da situação em volta da minha mesa. Eu não posso deixar que atletas ou técnicos ou dirigentes, até mesmo os árbitros que não estão arbitrando, fiquem passando na minha frente. O momento que passa alguém na minha frente, eu acabo perdendo, talvez, uma queda importante. E isso gera um transtorno. O árbitro vai ficando chateado se toda hora você tem que perguntar para ele qual foi a técnica ou de quem foi a técnica.
ele vai ficando bolado e você também vai ficando sem confiança, né? Então, para isso, você precisa ter o controle da região ao seu redor. As pessoas não podem te incomodar de fazer o seu trabalho. E às vezes a gente fica não querendo ser muito grosso, às vezes tem um professor, um sensei mais graduado, mas ele, você e todos ali precisam entender que vocês estão ali se doando para um objetivo maior, que é uma grande competição. Um erro numa chamada de uma técnica, por exemplo, se foi do azul ou se foi do branco, isso gera todo um desgaste para aquele campeonato. E isso faz, por exemplo, que ainda hoje nós tenhamos campeonatos que vão até tarde da noite, porque vão tendo sucessivos erros, não só nessa parte da arbitragem de mesa. Às vezes tem sucessivos erros nas súmulas, tem erros de pesagem, tem uma série de coisas que podem acontecer que faz com que esses torneios, esses eventos, às vezes vão até muito tarde. A falta de organização gerencial de um campeonato, né? Pode acontecer isso. Eu, quando era mais novo, por exemplo, eu acho que teve um campeonato de mineiro que eu disputei, acho que eu tinha uns 8 anos, eu lutei 3 horas da manhã. Não tem condição um negócio desse. Não existe isso, né? O mundo moderno, ele não permite isso mais. O mundo moderno é o mundo on demand. Por isso, inclusive, que eu em vez de fazer isso ao vivo, igual às vezes eu faço algumas das minhas lives, eu resolvi fazer isso gravado. Esse curso aqui. Porque hoje tem gente, eu mesmo assisto vídeo, por exemplo, em X2 muitas vezes, ou 1,5, por exemplo. E eu quero assistir na hora que eu quiser, às vezes eu quero assistir numa tela dupla, tô fazendo uma outra coisa, eu tô assistindo ali, tô mexendo aqui no celular e tô assistindo, entendeu? Porque o mundo hoje é um mundo diferente, a gente precisa entender, nós todos precisamos estar envolvidos nesse processo. As pessoas conseguem chegar à atenção por caminhos diferentes. Então, esses erros que eu tô comentando numa competição e que você, árbitro de mesa, pode ser o responsável, esses erros eles vão acabar gerando ao campeonato esse amadorismo, esses pequenos problemas de atraso, essas pequenas insatisfações que trazem nos praticantes. E no final das contas, independente se é o meu campeonato do meu clube ou se é o campeonato brasileiro, quando acontece um campeonato desorganizado, quem perde no final das contas é o judô. Porque vai ter sempre alguém que vai olhar aquilo ali e falar: eu não vou mexer mais com esse treino de judô não. Entendeu? Porque a maior parte de vocês que estão aqui assistindo esse vídeo são amantes do judô já. Vocês já foram picados por esse mosquito, esse inseto que deixa na gente aquela sensação de nunca querer largar o judô, né? Mas não é assim com todo mundo. Inclusive não é assim com a maior parte das pessoas. Esses são pessoas que eles podem fazer, que os meninos podem estar fazendo judô, mas eles podem estar fazendo basquete, eles podem estar fazendo handball, eles podem estar fazendo... Hoje eles podem estar fazendo curling, eles podem estar fazendo bocha, eles podem estar jogando videogame, eles podem estar jogando Fortnite, hoje Fortnite é um esporte, você imagina que doideira isso? Você imagina isso? Counter-Strike hoje é um esporte, as pessoas praticam como se fosse um esporte. Então as opções dessa pessoa estar fazendo atividade são muitas. É um número cada vez maior. Por isso que reduziu um pouco também o número de pessoas praticantes de judô. Porque essa disputa hoje com outras atividades é cada vez maior. Eu sempre comento, né, que eu sou um grande fã de NBA e NFL, eu sou um grande fã das ligas esportivas americanas. E antigamente, para assistir um jogo da NBA por semana, eu tinha que ficar acordado de madrugada, passava na Bandeirantes, nos horários mais bizarros, e eu fazia isso porque não tinha outro momento para assistir um jogo da NBA. Hoje, gente, no YouTube de graça tem vários jogos. Não é um, não é dois, não é 5, não. É vários, inúmeros. Hoje você vê quase a temporada completa. Em qualquer lugar do mundo. Com transmissões em várias línguas diferentes. Então, senhores, vamos combinar. As pessoas têm mais oportunidades de fazer coisas diferentes.
Isso nos exige maior excelência no que estamos fazendo. Se vocês estão se envolvendo em qualquer coisa, e no caso aqui a gente está falando do judô, que é uma ferramenta absolutamente importante dentro da nossa estrutura organizacional como país e como esporte, nós precisamos falar de excelência. Precisamos falar de excelência e precisamos entregar aos nossos praticantes aquilo que gostaríamos que acontecesse comigo. Eu contei o caso aqui das 3 horas da manhã. Você acha que eu gostaria que os meus alunos lutassem de 8 anos, lutassem 3 horas da manhã? Para ser bem sincero, eu não gostaria que ninguém lutasse 3 horas da manhã. A não ser que seja um campeonato da madrugada e que esteja marcado para 3 horas da manhã. Aí tudo bem. Aí se a pessoa resolveu escrever para lutar esse horário, tudo bem. Mas eu não gostaria. E imagino que os senhores não gostariam. Os senhores gostariam que as lutas acontecessem perto do horário que foram marcadas. Perfeito? Então, absolutamente importante e relevante que esse processo aconteça. Atenção, concentração, muito objetivo no nosso trabalho. Perfeito? Vocês estão ouvindo um barulho aí no fundo? Aqui minha vizinha, ela tem um papagaio. E nesse horário que eu estou gravando aqui, tem esse som desse papagaio aí. Não é ninguém que está morrendo aqui não. Ninguém está apanhando aqui não. Não se preocupe. Tá certo? Bom, deixa eu colocar aqui. Vamos colocar o programa aqui na prática para a gente poder ver. E como eu expliquei para os senhores, esse programa está disponível. Tá? Ele está disponível. Acho que vou responder mais uma outra pergunta para os senhores que vocês devem estar tendo. Sensei, isso aqui é um curso? Sim, é um curso. É um curso da plataforma Sismec, certo? Que nós estamos dando aqui no canal do Judô Tatame. Ah, mas e se eu quiser um certificado? O curso ele é gratuito. O curso ele é gratuito. E se eu quiser um certificado? Eu vou deixar as informações aqui para vocês requererem esse certificado. Esse certificado ele tem um custo de R$30. Só paga quem quiser o certificado. Mas mais importante do que o certificado é o conhecimento que os senhores estão aprendendo aqui. E para usar o programa, Sensei, eu pago? Não, não paga nada, absolutamente nada. Ah, mas Sensei, eu quero treinar com os meus alunos nas minhas aulas, por exemplo, eu quero que eles mexam no placar. Está disponível. Melhor do que qualquer curso que eu dê aqui, eu posso falar as melhores coisas sobre árbitro de mesa do planeta. Mas a melhor coisa, sabe o que é? É a luta tá lá acontecendo e o cara tá lá no celular marcando a pontuação. Ele tá lá treinando ao vivo. E isso não precisa acontecer no campeonato. Isso pode acontecer nas academias de vocês. Então, essa ferramenta ela tá disponível para os senhores utilizarem à vontade, tá certo? No link que vai estar aqui embaixo também, nos comentários do vídeo. E hoje eu não vou esquecer de colocar esse link, porque é muito importante para vocês terem acesso a isso tudo. Bacana? Então vamos mudar de tela aqui. E agora nós vamos ver aqui o Sismec. Está lá no endereço placares.sismec.com.br. Vou deixar o link aqui para vocês, não vou me esquecer, como eu disse agora há pouco. E, bom, a primeira coisa que a gente precisa ver aqui, ele é um sistema web, né, gente? Ele é um sistema web muito simples, você pode acessar de qualquer lugar. Como eu disse para vocês, é gratuito, né? Então, usem e abusem dessa ferramenta interessante. Perfeito? Bom, aqui a primeira coisa que eu tenho são essas 3 linhas aqui, nas quais eu posso descer e posso configurar o tempo de luta. Temos essas 5 opções de tempo aqui. Aqui agora está no tempo do sênior, né? Da classe sênior. E aqui nós temos uma outra opção. O que é isso aqui? Aqui vai abrir uma tela com as instruções do Sismec, que não são muitas, elas são poucas, são simples, certo? E aqui vai se explicar que os controles podem se iniciar ou parar clicando com o mouse. Perfeito? E aqui tem o sistema de teclas de atalho para o teclado. Ok? É o importante que o Caps Lock, né? Bloqueio de maiúsculas. Muito bom. Né? Porque é espanhol, né? Por isso que de vez em quando tem uns erros aqui, a gente traduziu para o português, mas esse maiúsculas aqui está em espanhol por causa disso. Tá certo? Bom, vamos lá. Então, tirei aqui da frente para a gente poder começar o sistema. Não tem nenhuma dificuldade, como eu disse para vocês. A parte mais difícil é controlar o ambiente e manter a atenção. Vamos lá. Cliquei no tempo. Começou a contagem de tempo. Bem simples, né? O tempo está passando, a luta está ocorrendo lá, os dois estão se analisando, estão disputando pegada. Eu vou inventando a luta aqui com vocês, né? Vou imaginando essa luta. O azul está com uma pegada mais dominante, tenta um ataque e aí de repente o branco contra-ataca. Vazar de branco.
Clicamos no vazare branco aqui, a luta segue para o solo. Desenvolvimento de solo, não aconteceu muita coisa, o árbitro central determina o mate, então você clica aqui e para. Hajime, a luta segue, então vamos seguir a luta, vamos com o combate. E rapidamente a luta segue para o solo, numa transição de solo, e aí vamos ter um Osae-Kumi. As setas vão aparecer para um lado e para o outro, e a gente vai determinar que esse Osae-Kumi é para o branco. Ok? Então marcamos aqui branco, e aqui vocês vão entender que vai aparecer. Reparem só, eu paro o cronômetro por quê? Já tinha um vazare. Aqui todos os cronômetros eles não param automaticamente. Tá certo, senhores? Eles não param automaticamente. Porque pode acontecer uma situação, por exemplo, do árbitro considerar que seja ippon numa queda e na verdade os laterais tirarem e darem vazare, por exemplo, entendeu? Uma situação de erro de confusão. Então, quando tem a somatória, mesmo quando eu marco o ippon aqui, o placar do cronômetro não para automaticamente. Perfeito? Esse é um ponto importante para os senhores saberem. Mas aqui ele já mostrou, tinha um vazare, então obviamente ele já passou para ippon. Perfeito? Então, ippon, soremade. Terminamos esse combate. O que nós vamos fazer para zerar? Nós vamos vir aqui nessas duas setinhas, clicar em cima e definir os contadores para zero. Vamos fazer uma outra luta. Vamos iniciar o combate, certo? E vamos rapidamente. A gente percebe que esses atletas não querem lutar, eles estão enrolando, eles estão disputando pegada, mas não estão tendo aquela busca pela pegada incessante. O árbitro dá um comando de mate e ele dá Shido para ambos. Hajime. E agora eu vou fazer um momento daqueles mais tensos, né? Que é um vazare azul, mas na hora que ele joga, ele é rolado, inicia-se um Osae-Kumi, e esse Osae-Kumi é do branco, né? Então veja que assim, por mais tenso que seja a situação lá, aqui no sistema é simples. Vamos imaginar que deu o vazare, então ele marcou aqui para eu poder marcar. Marquei o vazare, certo? Só que deu toquetá. Parou o tempo. Toquetá. Zerei. Só que aí o azul entra. Osae-Kumi. Azul. O azul virou a situação. Olha que doideira. Então na hora, aí eu seleciono aqui a setinha azul, igual eu selecionei. Pronto. Vazare ao ACT ippon. Venho aqui e zero. Quer dizer, paro com o cronômetro, né? E aí eu zero aqui. Eu não consigo imaginar qualquer dificuldade aqui. Ok? Vamos colocar uma luta menor. Uma luta de 1 minuto, né? Eu sei que é a luta infantil, que a gente normalmente na luta infantil a gente não tem faltas, né? Muitas vezes, às vezes nem tem pontuação, né? Mas só para marcar um tempo diferente, pra vocês poderem ver. Vamos imaginar que eu matei, deu Shido, Hajime. Matei, Shido, Hajime. Matei, Shido. Vermelhinho, já sabemos que é o cartão vermelho. Terceiro Shido, Hansoku Make. Acho que não tem muita dúvida quanto ao placar propriamente dito, né, senhores? Ele está funcionando perfeitamente. Acho que mais importante do que eu falando aqui com vocês, eu tentando explicar para vocês aqui, simulando situações de luta, esse programa ficou tão interessante que a gente pode estar assistindo uma luta no YouTube, por exemplo, e estar marcando aqui as pontuações, né? Tentando acompanhar a situação das pontuações. Então, prático, eficiente, útil. E se vocês têm acesso a outro placar, esse aqui não é o único placar que vocês possam utilizar. Hoje a gente tem para aplicativo, né? Cronômetros de judô especificamente. Você tem dentro dos sistemas de você também tem um placar. Você tem um placar que é utilizado na FIDE, que a gente pode estar utilizando também. Todos são opções interessantes. Quanto mais simples for o sistema, melhor. Nada mais fácil do que esse sistema de cliques aqui. Tá certo? Bom, pessoal, vou voltar para a tela maior aqui.
para me despedir de vocês por hoje. Agradecer vocês que ficaram aqui até o final. Já deu um tempinho razoável de curso aqui já. Como eu disse para vocês, a matéria é simples. O material é muito fácil de acompanhar. Mais importante do que isso, senhores, eu acho que trabalhar num campeonato, ou voluntariamente, ou pago, você está trabalhando para o bem do judô. Né? Então, sendo pago ou não, tente fazer o melhor possível. Porque isso é judô. Isso é Jita Kyoei. É um dos fundamentos do judô. Né? É o bem comum, como eu disse. Tá? Mais uma vez, eu vou avisar para vocês o seguinte. Aqui embaixo eu vou deixar o e-mail para quem quiser o certificado. A gente vai dar as instruções, onde vai fazer o depósito, tá? Onde vai ser feito o Pix, tá certo? Do Sismec, do certificado. E R$30 o valor do certificado para quem quiser. O conhecimento está aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ano que vem eu devo gravar um outro, talvez com outras ou mais informações, se for necessário, na verdade, porque se não for, a informação já está aqui. Um grande abraço para vocês, tudo de bom.